Meu nome é Vitor e neste vídeo vou te dizer como você pode ter um sono de alta qualidade. Continue vendo o vídeo para ver as informações incrivelmente legais. Então, por primeiro, vamos começar com o ciclo circadiano. O ciclo circadiano é como se fosse um mecanismo do seu corpo para controlar quando você fica com sono e quando você fica acordado. Então, assim, daí, o seu corpo, ele envia hormônios como o cortisol e a melatonina para regular e deixar uma dose certa para a sua saúde hormonal e física e etc. Tanto que o hormônio que te deixa acordado, também conhecido como o hormônio do estresse muitas vezes, é o tão chamado cortisol. Já o hormônio que é responsável por te dar o sono, por deixar você com sono antes de dormir, é a melatonina. E diante disso tem uma pesquisa do profissional Chris Burns, em que, especificamente nessa pesquisa que ele fez com a saúde do sono, ele descobriu que se você ficar 4 dias dormindo por cerca de 5 horas, você está quase equivalente a bêbado demais para dirigir, um nível de cansaço. E se você ficar 14 dias com 6 horas de sono apenas, você, de acordo com essa pesquisa, estaria tão ruim quanto se você tivesse ficado uma noite inteira acordado. Tanto que o nosso organismo, como o de outros animais, tem um ciclo de sono, que é o ciclo chamado ciclo circadiano, que não é só nós humanos tem, como vários outros animais têm também, como os cachorros, flamingos e vários outros animais também. Inclusive, a gente vive num mundo muito cíclico, e até as bactérias têm um ciclo circadiano. Tanto que esses ciclos e essas doses de cortisol para deixar acordado e melatonina para você dormir, isso também afeta o seu dia a dia, para você ter mais motivação e mais vontade de fazer as coisas, e atividades físicas e suas atividades corriqueiras. Algo que acontece é que pessoas ficam estimuladas excessivamente a várias outras coisas, como por exemplo, tomam cafeína antes de dormir, e muitas vezes acontece por perder a eficiência do sono e piora muito a qualidade do sono, muitas vezes. O que muitas vezes prejudica o seu ciclo circadiano de levantar e dormir. Tanto que também, algo que acontece com várias pessoas é que, por exemplo, ficar vendo celular ou vendo vídeos enquanto você está na cama. Daí o seu corpo, o seu cérebro em geral, é muito bom em formar padrões e automatizar processos. Então, se você fica com um tempo mexendo no celular em cima da cama, fazendo outra coisa que não seja dormir, seu corpo vai associar como a cama um lugar para ver o celular, não para dormir. Porém, algo que você pode fazer para trazer a automatização do seu cérebro ao seu favor é acostumar o seu corpo com a cama apenas para dormir. Por exemplo, na cama ficar sem celular, ficar sem muito com luzes azuis, que eu vou falar mais adiante, e também não se meter em situações de estresse antes de dormir ajuda bastante também. Tanto que também, da parte do ciclo circadiano, os nossos ancestrais das cavernas, eles estavam acostumados com dormir no pôr do sol e acordar no nascer do sol, quando vem a luz, a ficar acordado, e quando ao pôr do sol, quando a luz desaparece, entre aspas, é a hora de dormir. Além disso, quando você está dormindo, ocorrem vários processos fisiológicos importantes para o seu corpo, como por exemplo a produção de hormônios. E se você perde o ciclo o ciclo saudável do seu corpo, você vai acabar tendo cada vez mais problemas. E a neurocientista Kirat Choudhury diz que se o seu corpo é privado várias vezes do sono restaurador entre as 10 da noite e as 2 da manhã, você ainda pode acordar cansado. E uma outra coisa para você aumentar a eficiência do seu sono e acordar mais disposto é simplesmente, quando você acordar, dar uma aberta na janela, ficar olhando um pouco do sol e deixar a luz solar entrar no seu olho. Porque isso vai estimular o seu cérebro a liberar mais cortisol e te deixar mais acordado. E também outra coisa é, durante a noite, desligar mais as luzes. Por exemplo, as luzes brancas, elas prejudicam mais o seu sono porque elas, como se fossem, simulam a luz do sol.
deixando como se fosse nosso corpo mais alerta. Então uma boa dica também é você ter luzes mais quentes, focar mais nas luzes amarelas. E também outra coisa é do uso dos celulares e dos eletrônicos em geral, eles liberam uma luz azul, que também estimula no cortisol, deixando o seu corpo mais acordado. Porque joga uma luz no seu corpo, nos seus olhos, e o seu cérebro interpreta isso como se fosse de dia, tipo, preciso ficar acordado. E isso também pode prejudicar ainda mais no seu ciclo de sono. Por isso que tanto tem até alguns óculos, como o que eu uso, de filtro de luz azul, que já ajuda bastante também. Mas tem vários aplicativos também para celular e computador, também para diminuir um pouco da luz azul. Outra coisa que está no nosso dia a dia, mas muitas pessoas esquecem também, é de tomar água. O aconselhado é 35 ml por quilo corporal. E também uma coisa que pode te ajudar é já quando você acorda tomar um copão de água bem gelado. Porque se você ficou dormindo, pelo menos numa quantidade de horas saudável, você vai estar com bastante sede, porque você ficou mais de 5 horas sem beber nada, para pessoas normais pelo menos. Daí um copão de água vai te ajudar a dar aquela acordada, dar uma melhor hidratada no seu corpo também. Ainda como o nosso corpo é ótimo em formar padrões, podemos até associar algumas atividades para nos dar sono. Como por exemplo, algumas pessoas gostam de ler um livro antes de dormir, e isso pode dar como se fosse um gancho para o seu corpo produzir melatonina e te dar sono. Ou algumas pessoas também podem associar a outras coisas também. Como por exemplo do vídeo, tem um bebezinho que relacionou a água com o sono. É algo engraçado, mas acho que não muito útil. Porém, se você não consegue manter uma boa duração de sono saudável, tente pelo menos manter uma rotina de sono. Tipo, dormir todo dia às 10 horas ou algo relacionado assim. Outra coisa também que pode te ajudar muito é praticar atividades físicas. Por um exemplo, se eu pratico atividade física, eu sinto que eu durmo muito melhor, porque você vai estar cansado, você vai ter usado energia, e tanto que a parte do sono é como se fosse parte de recarga da energia, como se a gente estivesse sendo ligado na tomada e recarregando para o próximo dia. Uma curiosidade muito bacana também, que provavelmente você nunca parou para pensar, é que a gente passa grande parte da nossa vida dormindo. Para esse cálculo, vamos considerar que você durma 8 horas por dia. Daí se a gente multiplicar as 8 horas por 30, para a gente saber em média quanto que você dorme por mês, daria 240 horas mensais dormindo. E se a gente quer saber num ano, a gente basta multiplicar vezes 12, porque um ano tem 12 meses. E daí isso daria 2.880 horas em um ano dormindo. E agora, se a gente considerar que você tem 18 anos, e ainda considerando que você dormiu pelo menos 8 horas por dia em toda a sua vida, se a gente multiplicar as 2.880 horas de um ano vezes 18, para saber o quanto seria em 18 anos, daria 51.840 horas de sono que você dormiu. E se a gente dividir isso por 24 para saber quantos dias que deu, daria um total de 2.160 dias que você passou dormindo, de acordo com esses cálculos, que é bastante coisa, se for parar para pensar. Então, se você aprendeu alguma coisa nova ou gostou do vídeo, por favor não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like. E não tenha medo de comentar também. Valeu!